boa tarde! Mais uma vez aqui no programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra e eu, Adriana Carvalho, estou aqui com 3 mulheres de fibra que vai falar de um assunto muito interessante, que é a independência da mulher como mãe solo. E é um assunto de grande relevância para muitas mulheres, né, meninas? Tem aqui a presença da Juma de Oliveira, ela é educadora e especialista em estratégia através do perfil. Tem também a presença da Danila Rosa, que é estudante de Direito, e a Lena Campos, empreendedora no campo de Direito. Boa tarde para vocês, meninas. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Obrigada. Boa tarde, Adriana. É sempre um prazer estar aqui com você, então, sempre incrível, gente. Obrigada pelo convite novamente. Então, Juma, Danila e Lena, 3 mães solos aqui, mãe de crianças e adolescentes. Que idade tem os filhos de vocês? Meu tem 9 anos, o Arthur, e a Ingrid 16. Uma criança e um adolescente, né? Idades diferentes, então é um grande desafio. Duas coisas completamente diferentes. Personalidade também. Pensa nisso, é uma loucura, né? Eu tenho um de 10, tá na pré-adolescência, aquela fase maravilhosa, 10 anos. E a Juma, além de mãe solo, ainda é professora, educadora aí de várias crianças que também são filhas de mãe solo, né? Mãe de vários, me sinto como mãe de vários, né? Então eu pego ali desde os meninos menores da infância até os meninos maiores de 18, 19 anos. Então eu me sinto mãe de todas eles. E a Danila, que trouxe o filho. Gente, o filho da Danila tá aqui atrás das câmeras. Um abraço para você. Como que é o nome dele? O Alonso, ele tem 11 anos. Gente, então começa contando aí pra gente como é esse desafio de ser mãe solo, esse desafio e a garra e a luta para educar essas crianças, adolescentes. Conta pra gente essa experiência aí de cada uma. Tem que começar, pode ir, Ju. Pode ir. Vamos lá, então. É uma constância, né? Uma constância. Eu acredito que, assim, ser mãe solo hoje é para a própria criança. Eu acho que até está um pouco mais natural para o emocional dessa criança. Porém, para nós que somos mães, um pouco mais complicado. Porque às vezes a gente não tem a ajuda da outra parte que deveria ter. Às vezes nós não temos essa ajuda. Então, tem toda uma constância que a gente precisa, né? A não abrir mão jamais dos nossos sonhos, nossos planos. Porém, organizar. Então, a gente começa a organizar muito mais a nossa rotina para fazer com que tudo se encaixe e que dê certo também. Bom, não é fácil educar uma criança sem a presença do pai. E hoje eu sou o homem e a mulher da casa. E para a educação do Alonso, eu uso como base os princípios, né? Princípios bíblicos, na verdade, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, porque o Alonso é um presente de Deus na minha vida. Ele é um presente de Deus. Também tenho 2 presentes, mas com idade diferente. Eu acho que para mim a maior dificuldade com meus filhos, porque eles têm idade diferente. Entendeu? Para mim saber lidar com os 2, a Ingrid passou pela fase da adolescência, ela é adolescente, né? Mas teve um período bem difícil para mim e o Arthur ainda estava na fase ainda de bebê. Então para mim isso aí para mim foi a parte mais difícil. Então eu não romantismo ser mãe solo. Eu sei que todo mundo tem dificuldade, a gente passa por dificuldade, mas a gente tenta fazer tudo para dar certo e o encaixe para dar tudo certo e as crianças não ter essa dificuldade emocional que tem, uma dificuldade emocional pela outra parte que nunca está presente. Então, sim, no meu caso, né, que eu tô falando. Mas que educar é a parte mais difícil, né? O financeiro de todos é o mais fácil. Educar é muito difícil. E como que fica a parte emocional dessas crianças, a parte psicológica, de ver que um coleguinha tem ali o pai e a mãe e saber que eles são filhos de mãe solo, ver ao mesmo tempo essa luta, essa garra da mãe em prol deles mesmo, como a Juma falou, muitas vezes abre até mão de si própria, né? Toda mãe abre muito mão de si própria pelos filhos, mas a mãe solo ainda tem um peso maior. Como que vocês veem o emocional dessas crianças, desses adolescentes em viver essa situação? Então, o Alonso, quando eu me separei do pai dele,
mexeu muito com o psicológico dele. E mexeu tanto que mexeu com os hormônios dele, ele mudou de peso, e eu só não separei, mas eu mudei de estado também, então assim, bagunçou muito, sabe, a cabeça dele. E tive que procurar ajuda, né, terapeuta, para poder ajudar ele, porque não foi fácil. Não, na verdade, nunca foi, não é fácil, né, educar uma criança sozinha. Mas o pai dele, mesmo que de longe, ele é um pai muito bom e tenta ajudar, né? Mesmo que estando longe, ele tenta ajudar na educação do Alonso. No meu caso, a Ingrid e o Arthur, eu sempre conversei bastante, tentando deixar eles mais à vontade. Lá em casa eles ficam super à vontade, entendeu? Sempre conversei o que aconteceu, eu sempre sempre foi tudo muito aberto para ele a situação, né? Dos dois. Já passou por psicólogo também, porque eu acabei precisando dessa ajuda, que é muito importante. Então, as mães que têm essas dúvidas, leva, porque a criança melhora demais, muito. Então, para mim, a dificuldade é a educação, porque a gente tem que ser mãe, médico, né, e tudo mais. E pai e tudo mais. Então, para mim, a educação, principalmente na pandemia, que eu tive que ser muito professora, que eu tenho que dar parabéns pro professor, porque não tem esse negócio de educação, é para professor mesmo, viu? E, então é isso. Eu consegui, até hoje, eu acho que educar eles de uma forma que todo mundo, quando conhece, ele fala, nossa, teus filhos são muito bem educados. Graças a Deus, mas não é fácil. Mas a gente consegue. Bom, eu, como meu filho, desde sempre eu tive uma conversa muito clara com ele sobre tudo que estava acontecendo dentro de casa. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo essa questão. Ele compreendeu bastante, inclusive me apoiou. Então, para mim, foi bem tranquilo mesmo. O emocional dele, nesse sentido, ele, por ter tido essas conversas e hoje existir um equilíbrio no relacionamento entre pai e mãe, porque, na verdade, nós nunca deixamos de ser família. Então, é bem fato que família, nós vamos ser a família dele. Eu como mãe e o pai dele. Então o pai dele também é a família dele, independente se essa família hoje está separada, mas o pai dele sempre vai ser pai dele. Então eu sempre fiz ele entender que o pai dele continua sendo pai. E eu acho que esse equilíbrio dentro de casa, de poder dele ter essa convivência com o pai, de poder ver o pai quando quiser, quando puder, então isso ajudou bastante. E hoje em dia, além de mãe solo, a mulher tem que sair para trabalhar também. Muitas vezes tem que contar com a ajuda de uma babá, ou às vezes nem tem a condição financeira de pagar uma babá, né? Como lidar com essa situação de trabalhar fora e ainda carregar essa responsabilidade de ser mãe solo? Rede de apoio. Não sei que não é fácil para todas as mães. Acredito que a Lena vai conseguir falar bem sobre isso. A Danila também um pouco, né, pelo pai do filho dela não morar aqui. Mas eu acho essencial você ter uma rede de apoio. Infelizmente, grande parte dessas mulheres, elas não têm essa rede de apoio. O que é essa rede de apoio? É um amigo, uma família, uma parte da família que pode te ajudar. Então, por exemplo, eu tenho vários alunos que são filhos, né, de pais separados também, mas que existem apoio. Tem família que existe apoio, outras que não. As que têm apoio, com certeza a rotina delas são um pouco mais fáceis, porque se eu preciso trabalhar, eu tenho com quem deixar. Meu filho ficou doente, é claro que como mãe, essa mãe ela vai dispor do tempo dela, geralmente é a mãe que vai, e ela que vai cuidar do seu filho, mas em contrapartida eu tenho uma pessoa. Então, ter uma rede de apoio é essencial, é fundamental para fazer com que isso funcione e dê certo, mas eu entendo que nem todas podem, então acho que as meninas vão poder falar um pouco melhor sobre isso. Eu não tenho rede de apoio, não tenho mãe aqui perto, nem nada, então para mim fica mais difícil. O pai mora em outro estado,
né? Ele não é presente na vida das crianças. Então, para mim é um pouco difícil. Quando eles eram mais novos, berçário, conseguia colocar em berçário, né? Agora eles maiores, eu tô mais tranquila, né? Mas antes foi mais pesado para mim. Assim, questão de deixar ele adoecer, assim, eu tinha mais dificuldade, né? Quando eles eram menores. Agora eu tô mais tranquila. Não é fácil falar para as mães, gente, não é fácil, mas dá certo. Dá certo. Bom, eu, quando eu separei do pai do Alonso, eu fiquei algum tempo ainda no estado onde ele mora hoje, e depois eu me mudei para o Rio. Fiquei 2 anos lá, foi quando eu criei minha marca de roupas, né? Foi durante a pandemia, né? Foi uma loucura isso. Mas agi assim, bem por impulso e quis criar a marca e fui. E como eu tenho amigas, conhecidas no Rio, eu quis ir para o Rio. Então, assim, eu não tenho mãe, né? Meu pai, não posso contar com ele também, infelizmente, para nada. E o pai do Alonso é a base hoje de apoio, seria ele. Mesmo que ele esteja em outro estado, mas é ele. E quando eu morei no Rio, e aqui também, né? Eu fiquei, assim, praticamente sozinha, né? Então, cuidando do Alonso, ajudando na escola, enfim, tudo. Eu diria que a minha base de apoio só tem o pai do Alonso e longe, né, ainda. Então, aqui eu não tenho ninguém. Só eu e ele mesmo. Quais são os maiores medos a ser enfrentados? Para mim, hoje, o maior medo, não só pelo meu filho, mas por todas as crianças que eu vejo que passam por essa situação, é o emocional na vida adulta. Como eu lido muito com adolescentes e a questão educacional para mim é muito importante. Como eu te falei, eu trato cada aluno meu como se fosse um filho. Então, quando esse menino chega na vida adulta, por exemplo, a escola, gente, ela ensina o quê? Fração, MMC, mas ela não ensina a lidar com sentimentos. Ela não ensina a como trabalhar a questão emocional e a segurança emocional. Então, se eu não tenho uma base boa, e essa base, volta a repetir, não necessariamente o casal precisa estar junto mais. Porque hoje em dia, principalmente no mundo atual que nós vivemos, é fato também que essas famílias já são bem diferentes de muito tempo atrás, né? Nossa geração, por exemplo, nossos pais eram casados, basicamente quase todos. Depois, na geração dos nossos filhos, basicamente já não são mais. Então, eles também já vêm dessa cultura que não tem. Então, minha preocupação maior, com certeza, é com o emocional na fase adulta. Porque isso escola nenhuma ensina. E isso quem ensina são os pais, independente se eles estão juntos ou não. A Ingrid, com 13, 14 anos, eu tive uma conversa com ela exatamente sobre isso. Não é que aconteceu comigo que vai acontecer com você. Então, não ter medo é muito importante, né? Não ter medo de muitas coisas, de ter um relacionamento, sabe? Então, eu conversei muito com ela sobre isso. Ela é muito confiante nessa parte, assim. Então, não é que aconteceu com sua mãe que a sua história vai ser igual, entendeu? E isso ela entendeu bastante. Eu conversei com ela quando ela tinha uns 14 anos. Hoje a gente é praticamente 2 irmãs. E deu muito certo. Acho que as pessoas têm que conversar bastante com os filhos, né? Esperar eles se expressar, porque eles têm que ter essa liberdade de se expressar, de você perguntar. Tem que ter um momento certo também, né? Um momentinho dela. Quando eu conversei com ela quando o irmão dela não estava perto, e aí ela conseguiu conversar comigo e perguntar algumas coisas sobre o pai dela, né? Sobre o que aconteceu. E isso eu já falei quando ela já estava maiorzinha. Então, isso aí facilita a criança, o emocional da criança ser melhor na fase adulta, com certeza. E bom diálogo é a base de tudo, né? Independente da idade da criança. E deixar a criança falar. E assim, claro que a cada faixa etária é um jeito de conversar, mas o diálogo é fundamental, né? Isso. Eu não diria medo. Eu fiquei com o pai do Alonso por 18 anos, né? E o Alonso tem 11 anos. A partir do momento que eu não quis mais ficar com aquela pessoa, eu até pensei por um momento que eu pensei no Alonso, mas assim, e eu, como que eu fico, né? Porque no passado, a minha mãe falava que
ela teve que aguentar, né, o meu pai por causa dos filhos. E eu não concordo com isso. Então, o Alonso, quando eu separei, foi muito difícil, né? Algumas vezes ele até falou, por que você foi largar do meu pai? Mas por que? E eu expliquei muita coisa pro Alonso, sabe? E graças a Deus, hoje ele tem 11 anos, mas ele tem uma cabeça muito madura para a idade dele. E é isso. Eu amei essa fala da Danila e eu preciso pontuar. Nós somos a base e a segurança dos nossos filhos. Então, se eu mostro para o meu filho que eu estou feliz, que eu estou bem, logo eu estou ensinando para ele que o mais importante é ser feliz independente de qualquer coisa. Então, mães, não deixar de fato, de jeito nenhum, interromper os seus sonhos, os seus planos. Você pode postergar por um tempo, porque às vezes o bebê ainda é muito pequeno e precisa realmente da mãe naquele momento, do cheiro, do colo, mas nunca desistir dos seus sonhos, jamais, porque vocês são líderes. Eles olham para o pai e para a mãe como líder. Ele vai te seguir de alguma forma. Então, a partir do momento que você faz isso, Danila, é incrível, porque você está mostrando para ele que o importante é ser feliz. Não importa como nem as condições, quando, mas que ele tem que se priorizar, porque quando uma mãe se prioriza, ela também está mostrando para ele o poder e o potencial que ele tem de ser um adulto resolvido. E também para a criança não se tornar uma criança dependente emocionalmente, né, do outro. Exato. Uma coisa importante que a Danila também pontuou, que você falou assim, a minha mãe falava que por causa dos filhos tolerou um casamento que não a fazia feliz. Crenças, né? Hoje a mulher está mais independente, tem essa visão de que se o casamento não me faz bem, se não me faz feliz, não sou obrigada a estar ali. Eu não fico. Né? Justamente. E consegue. Não porque se um casamento bem estruturado é uma base para qualquer filho, é muito bom para o casal também, né? Mas se não está dando certo, às vezes é pior para a criança, para o adolescente, conviver com pais que não se dão bem, que brigam e que tem violência, às vezes gera um trauma muito maior. Né? Tem muitos casais que se separam, mas o pai, mesmo à distância, continua ali, aquela presença paterna. Isso é fundamental também, né? Sim, e tem coisas que, assim, que a função de pai é bem importante dizer também que teve uma frase que ela falou, que ela é pai e mãe, mas a gente precisa também entender que qual é o meu papel de mãe? Eu não sou pai, eu tenho que fazer o meu papel de mãe e deixar o papel de pai para o pai, porque tem coisas que só pai ensina, independente se está junto ou não, tem coisas que só pai ensina. E infelizmente, novamente repito, tem muitos que não têm essa presença do pai. Mas dessa maneira, o que eu posso fazer? Faça só o seu papel de mãe. Porque aos poucos ele vai achar o caminho dele para as questões que o pai deveria estar presente. É assim, tem muitas mulheres que elas se sujeitam a estar em um relacionamento por dependência financeira, às vezes, a maioria das vezes, ou emocional. E isso não é bom, nem para ela e muito menos para os filhos, né? Igual eu cresci em um lar tóxico. Não culpo meus pais por isso, mas eu estou assim explicando para vocês aqui que não é porque eu cresci em um lar tóxico, né? Tem que repetir pai o padrão, e mãe, né? que eu vou repetir com meu filho. Então, se eu não estava bem com o pai do meu filho, nós tentamos, né, ficar juntos, mas não deu certo. Então, vida que segue, né? Não vou ficar no relacionamento por dependência financeira ou emocional, porque meu filho eu Danila não fico, gente. Não fico. E com a pandemia, as crianças tiveram que ter aulas online, muitas mães tiveram até que perder o emprego e criou uma situação difícil para todo mundo, né? Como que vocês avaliam essa situação? Como que foi a experiência de vocês nessa situação? Foi uma loucura. Eu tive que me reinventar. Porque como eu trabalhei sempre em salão de beleza, em estúdio de sobrancelha e tudo, fechou tudo, né? E as clientes mesmo assim, elas nem ligavam porque eu morria de medo, né? Então eu tive que arrumar outro emprego, assim, na minha carteira, para mim poder ter uma segurança. Então eu tive que me renovar, né?
acontecer. Então as mulheres têm que fazer acontecer, não tem que ficar em casa chorando não, que não adianta, viu? Não resolve. Não resolve. Eu tive uma experiência incrível com meu filho e quero dividir aqui com vocês, porque isso com certeza faz parte da minha história. 6 meses antes da pandemia, eu quis muito criar conexão com meu filho, porque eu sempre trabalhei muito. Então, durante os 6 anos de vida do meu filho, eu não pude ser mãe. Muitas mães se culpam por não serem mães, quando na verdade eu fiz o que eu tinha que fazer e fiz o meu melhor. Logo em seguida eu mudei pro litoral com ele e foi uma experiência maravilhosa que a gente pôde se conectar, mas veio então a pandemia, que foi uma loucura também, a questão do reinventar. Graças a Deus eu tive a oportunidade de continuar na minha profissão, continuei seguindo nela. É claro que o fluxo de alunos diminuiu bastante, porém a gente entrou com as aulas online, né, e que os meninos tiveram muita dificuldade nesse período. Nesse período, eu acho que a educação nunca foi tão valorizada quanto ela é hoje, depois da pandemia, porque as mães, de fato, perceberam o quão o professor faz diferença na vida do seu filho. Então, foi muito valorizada a nossa profissão. Então, de um todo, quero tirar coisas boas disso tudo, mas foi um período também bem complicado, né? Porque a família, recebi várias vezes mães chorando, né? Por tudo que estava acontecendo. Juma, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não dou conta. Tá uma loucura a minha casa, eu não sei fazer isso, eu não sei. Então, assim, não se culpem, primeiramente. A gente faz o que a gente consegue fazer e nossos filhos, eles percebem quando a gente está dando o nosso melhor. Mesmo que para você, mãe, que está aí do outro lado, perceba, você sinta que você está faltando alguma coisa, não está. Dentro do que você está fazendo o seu melhor. Gente, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estou lendo os comentários, a participação das pessoas. Eu quero mandar um abraço de todo coração a todas as pessoas que estão nos assistindo. Tem vários recadinhos aqui. Eu vou depois abrir um espaço para a Juma, que eu sei que ela também trouxe vários recadinhos, né? Mas eu quero ler alguns aqui. O Alexandre Camose, ele fala aqui: abraço a todas do Bate-Papo com Mulheres de Fibra. Um abração para você também, Alexandre Camose. Ligadinho aqui, só ouvindo essas mulheres maravilhosas. Olha o comentário dele, gente. Muito obrigada, né? Gente, Beijo para você, Alexandre. Tem também que liderança feminina e empoderamento feminino são temas extremamente em alta. O que você acha sobre mulher que tem mais capacidade que homens? Quem pergunta isso é o Júnior Souza, de Minasul, Goiás. Quero deixar abraço aí para Minasul, o pessoal de Minasul sempre participando. Um beijo para você, Júnior. E olha, vou tomar frente aqui e responder a pergunta dele, depois abro espaço para vocês. Eu acho que a questão não é assim uma competição de mulheres ser mais que homens. A mulher hoje em dia, ela está à frente no empoderamento feminino, no trabalho, na tecnologia. Falamos disso aqui uns dias atrás, a mulher na tecnologia, né? E se trata de uma conquista feminina. Não é isso? Exatamente. Eu acredito que a mulher está conquistando cada vez mais um espaço merecedor. Ainda tem preconceitos, ainda tem dificuldades, mas tamanha a luta, né, mulheres? Eu não vejo como competição, Júnior. Obrigada pela pergunta, achei super válida. Não vejo como competição, muito pelo contrário. Eu acho que quando este homem ele olha para essa mulher e ele apoia os sonhos e os projetos dela, a possibilidade deles crescerem juntos é muito maior. Então eu acho que o homem, ele devia se orgulhar de ver essa mulher à frente, fazendo acontecer, dando apoio, e ele ser esse parceiro dessa nova mulher, dessa nova geração de mulheres que vem para dominar também, para fazer, para mostrar que veio. Então é uma parceria. Eu vejo como uma parceria, Júnior. Eu acho que devia ser uma parceria. É claro que a gente tem aí várias situações que acontecem, mas eu quero acreditar ainda que teria que ser uma parceria, não existe competição, muito pelo contrário. Quando eu olho para o meu parceiro, eu também preciso olhar com um olhar de admiração e entender o papel dele como homem. Eu, por exemplo, adoro ser cuidada. Eu domino na minha escola, onde eu estou ali eu tomo as decisões. Mas dentro de casa, eu quero ser mulher, quero ser cuidada, eu quero ser respeitada, eu quero ser mimada. Bom, como eu disse antes, né, cresci num lar tóxico e também, assim, minha mãe, ela dependia do meu pai, tanto emocionalmente como financeiramente. Então, assim, eu cresci achando que eu também deveria ser assim. E quando eu
casei com o pai do meu filho, do Alonso, né, o pai do meu filho. Eu trabalhava, quando eu conheci ele, na verdade, eu trabalhava. Na época que o salário era R$120, no ano de 2000, né, se eu não estiver enganada. E ele pediu para eu sair desse emprego e começou a me ajudar financeiramente. Então, assim, eu fiquei por esses 18 anos com ele, dependente financeiramente. Consegui terminar o curso de Direito, né? Mas tentei passar na prova da ordem e não passei, e aí acabei abandonando. E a gente tinha uma vida muito boa, eu tinha uma vida muito boa financeiramente falando, nunca faltou nada. Na verdade, eu tive uma vida que acho que qualquer mulher desejaria hoje, né? E eu chutei tudo isso. Foi quando eu separei do pai dele. Falei, não, isso aqui pra mim não serve. Eu tinha carro importado, casa de quase 1.000 metros quadrados, tinha muita coisa, mas aquilo eu precisava ser a Danila, entendeu? Então eu fui em busca da minha independência, né? Tanto financeira como emocional. É sempre muito importante. E aí, né? como já não, o relacionamento já não tava lá essas coisas, eu falei, não, agora é a hora. Confesso para vocês que não foi fácil, não está sendo fácil. Nunca é fácil, né, Danila? Mas hoje, o que eu estou conquistando é mérito meu, né? E sua experiência, Helena? A minha experiência, na minha casa, minha mãe nunca trabalhou, né? Então, só meu pai que trabalhava. E eu, vendo isso de fora, que ela talvez não percebia isso, porque já veio de outra cultura ela, eu nunca aceitei. Eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar nova, e sempre tive esse negócio de ir a mais, né? Para conseguir minhas coisas e construir a minha história, entendeu? Eu acho que não tem competição entre homem e mulher. Cada um tem o seu papel, né? Isso Cada um tem seu papel, e tem homem que é topíssimo na profissão, e a mulher na mesma profissão é top demais. Eu acho que cada um tem que ter o seu lugar. Verdade, né? Tem também aqui o comentário da Andréa Abrão, ela é do Jardim Botânico. Abraço aí, pessoal do Jardim Botânico, especialmente para você, Andréa Abrão. E ela diz o seguinte: o que você acha das mulheres que ainda são muito machistas nos dias de hoje? Realmente ainda tem aquela mulher machista que quer competir, né? Mas eu acho que o canal não é por aí. É como nós falamos anteriormente. Se trata de uma questão de a mulher conquistar o espaço dela, conquistar no mercado de trabalho, na vida emocional também, mas não se trata, não tem que ter o machismo, a competição com o homem. Ela tem que saber o lugar dela, não deixar de ser feminina, não deixar de lutar pelos direitos, mas saber também da necessidade, da grandeza que é a função masculina também, né? E é lindo, gente, a função masculina, eu acho incrível ser homem. Assim, o homem em si, ele ter aquela disponibilidade de te oferecer, de te falar, de liderar também. Eu acho assim que o homem e a mulher, ambos têm o seu papel dentro da sociedade e a gente não deve pular etapas. Quando eu entendo que a pergunta dela, eu entendi como ela fala das mulheres machistas, né? A machista é aquela, não a feminista. A feminista é aquela que luta pelos direitos das mulheres, que a mulher pode tudo, isso e tal. E a mulher machista, no caso, é aquela mulher que é a dona de casa, do lar, enquanto só o homem trabalha, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo. Eu acho que, na verdade, gente, o homem ele tem o seu papel na sociedade, que é fundamental, por sinal, né? E a mulher tem o dela, então é um equilíbrio. Eu acho que todas as mulheres, até as feministas, no fundo, elas também querem serem cuidadas. Eu realmente, eu não sou feminista, mas... Pode seguir, gente? Tem muitos comentários aqui, quero agradecer a participação de todos. Você acha que depois que a Marília faleceu, perdeu o valor para as mulheres? Porque eu acho que não continua o mesmo valor para as cantoras e mulheres. O que vocês acham?
Quem faz essa pergunta é a Sarita Santos, da Bélgica, Europa. Nossa, até que pessoal da chique! Europa. Abraço aí. Eu acho que a Marília... Um abraço, Sarita. Eu acho que a Marília Mendonça, ela, na verdade, ela veio e abriu portas para várias mulheres, principalmente na música, né? E depois que ela morreu, muita gente ainda, mesmo assim, ainda é fã dela. Eu sou fã dela, amo as músicas dela. Eu acho que ela morreu, mas infelizmente, né, aconteceu isso. Mas o que ela veio fazer aqui abriu porta para muitas mulheres que não tinham coragem, né? Tem muitas que tinham uma voz maravilhosa e não tinham coragem de ir pro palco, enfim. E muito mais, porque ela não era só cantora, né? Ela era empresária também, tinha a família dela, tinha o neném dela, então ela abriu portas, com certeza. Com certeza ela deixou um grande legado como cantora, um talento incrível e como mulher, uma grande mulher de fibra, né? Deixou um filho ainda criança, pequeno, e tenho certeza que está sendo muito bem cuidado pela mãe, que também é uma grande mulher de fibra, lutava, né? Pelos direitos da mulher. E isso não significa que ela não respeitava o homem, muito pelo contrário, só que ela também sabia o lugar da mulher, que a mulher pode sim, nós podemos tudo que nós quisermos, nós podemos, e se a gente quer fazer, por que não fazer? E ela mostrava isso nas músicas dela. Então, gente, realmente uma parceria, eu vejo isso tudo como assim, ela traz esse legado e traz uma parceria com o outro, inclusive ela mesma sempre falou sobre isso abertamente, é uma parceria, um equilíbrio entre. Justamente, na verdade, ela fortaleceu, né? Não deixou as mulheres enfraquecidas, ela fortaleceu as mulheres porque foi um grande incentivo que até hoje as mulheres se inspiram nela. Ela faleceu, mas deixou aí essa presença, esse legado que nunca se acaba, né? Mais comentários aqui. O que você achou da eleição passada? Teve várias mulheres que concorreram. Era difícil ter uma mulher na política. O que vocês acham sobre isso? Quem pergunta é o Carlos Henrique, de Londrina. Abraço pessoal de Londrina e especialmente para você, Carlos Henrique. Muito obrigada aí pela sua participação, sua pergunta. Acho que sobre política, acho muito interessante as mulheres se envolverem, os homens também. Mas eu acho que tem que entender, né? Entender e se aprofundar mais na política, né? Eu acho que só ir lá e... Não dá. Tem que se aprofundar. Fala da Danila. Entendeu? Tem que se aprofundar, estudar e não... A Danila é do Justamente. A Danila é do povo. A Danila é do povo, eu amo o povo, gente. Eu achei a próxima eleição. Essa eleição do ano passado, porque as mulheres elas entram ali até para cuidar e ter um olhar, porque é muito diferente também a mulher dentro do cenário, né, político ali, o olhar que ela tem sobre as questões que às vezes o homem não tem. E novamente eu trago aquela questão, né? O papel da mulher é o quê? De acolher. Este é o papel da mulher. O homem ele é mais lógico, então a mulher ela traz esse olhar para a política também. Então, gente, é um ganho para a sociedade, não é sobre briga de poderes, é sobre o ganho para a sociedade, para as mulheres, para os homens, para as crianças, para os idosos. É um ganho, porque este é o papel da mulher, de acolher, de enxergar o outro, de sentir. Então, dentro do cenário da política, eu acho que foi um ganho enorme. Vou me candidatar, hein? Uma mulher, mais uma mulher na política, é isso aí. Danila do povo. A Maria mandou uma carinha aqui de coraçãozinho e falando aqui, amo esse programa. Ai, que fofo. Maria, muito Obrigada. Fico muito feliz aí com a sua participação. Um abraço para você. Com certeza você é uma grande mulher de fibra. Temos também aqui o comentário, como é para você, mulher negra e bem-sucedida, com carreira importante, que sofre muito preconceito? Manda um beijo para o Jal, Maraiana Aguiar. Beijo para você e obrigada pela participação. Essa pergunta eu acho que vai mais para você, né, Juma? Maraiana, é de onde? Maraiana? Jaó? Jaó, Maraiana Aguiar, do Jaó. Maraiana, um beijo, um abraço. Bom, eu fico extremamente feliz. Acho uma pergunta super relevante, porque eu entrei no meio onde era dominado por homens até então. E eu era a mais jovem de todas. Eu acho que na coordenação eu fui a mais jovem de um colégio de Porto Grande de Goiânia. E isso
no princípio, a priori, os homens ficavam um pouquinho com o pezinho lá atrás, mas eu não senti nem tanto pelos homens. Acredita que foi pelas mulheres? O preconceito maior foi dentro das mulheres, porque os homens, eles te respeitam muito mais nesse meio. Quando existe uma dominância masculina no meio que você vive, por exemplo, eu trabalhava numa escola onde era 30 professores homens, mas a parte administrativa era toda feita pelas mulheres, e o preconceito vinha das mulheres, não dos homens. Então eu na verdade nunca liguei muito para essas coisas, eu só fiz o que eu tinha que fazer. Então eu estudei, eu estava preparada para estar ali, assumindo aquela posição naquele momento, e eu abracei a causa. Maraiana, eu só falo para você, não desista do seu sonho. Não sei que idade que você tem, mas para você ter feito essa pergunta, provavelmente você também está nessa. Então não desista, vá, dá a sua cara a tapa mesmo, entre nesse meio sem medo e se prepare, porque críticas vão vir e vêm o tempo todo, mas esteja preparada para todas elas, porque eu sei que você pode, você é capaz. Se você olha para si mesmo e você entende que você é capaz sim. Então, dentro desse mercado que dominava, os homens passaram a me respeitar. Então, mesmo ali com 21 anos, todos eles já me olhavam com outro olhar. Então, hoje eu sou extremamente feliz na minha profissão. Hoje eu posso trabalhar no que eu gosto, no que eu quero, tenho os meus alunos, sou completamente apaixonada e faço o que você goste, que com certeza você vai fazer com muita precisão e com muita destreza tudo. Ok, minando ideias. A Lena é uma mãe incrível e é muito divertida e deixa a vida dela e dos filhos leve, assim compensa a falta do pai das crianças. Eu sempre deixo manter leve dentro de casa, eu sempre falo isso. Lá em casa eu deixo leve para as crianças. Eu acho que isso é comunicação também, né? Você falou que sempre se comunicava. Comunicação é a base de tudo. Conversar, gente. Perguntar, né? O que está acontecendo, sempre perguntei. E o Alonso Marques deixa um recadinho aqui pra mãe. Oi, mãe! Eu te amo, meu filho. Você é o amor da minha vida. Te amo. Gente, muito bom a participação de todos vocês, muito obrigada. E a Juma também trouxe aqui uma listinha de pessoas conhecidas que soube do programa, foi bem divulgado, né? E mandou aí os recadinhos, lê pra gente, Juma. Gente, olha, quando eu publiquei nas redes sociais, não pensei que viessem tantas perguntas, nem foram nem perguntas, foram desabafos. Então, o que me deixou, assim, um pouco, sabe? Olha só. Tive que sair para trabalhar cedo, me sinto culpada por não participar da vida e do crescimento do meu filho. Mãe, não se sinta culpada. Se você é mãe e se sente culpada, você fez o melhor que você podia fazer pelo seu filho. Então, continue fazendo isso, porque vai dar certo. Deixei todos os meus sonhos para me dedicar à maternidade. Amo meu filho, mas me sinto infeliz. Nunca abandone seus sonhos, mãe. Esse não é o caminho. O que você está ensinando para o seu filho? Eu acho que é hora de você olhar um pouquinho para você e retomar todos aqueles seus sonhos e planos. E última, sou mãe e pai do meu filho. Isso me sobrecarrega. Deixa o pai fazer o papel de pai. Mesmo que ele não esteja, você é só mãe. Então não se coloque no papel de pai. Seja mãe. E mãe é aconchego, é carinho, é abraço, é amor. Tudo, né? Mas não se sobrecarregue. Agora deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho. Falar que o Arthur é maravilhoso e lindo, porque ele pediu pra me falar isso. Ai, meu Deus, que fofo. Arthur, você é lindo e maravilhoso. Você tem que falar que eu sou linda e maravilhosa. Você é lindo e maravilhoso. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, as experiências aqui compartilhadas, os comentários. Quero agradecer muito mesmo e desejar a vocês aí sucesso nessa caminhada de mãe solo, mulheres empreendedoras, mulheres de fibra. Muito obrigada pelo legado que vocês deixam e pela presença aqui no programa. E quero agradecer vocês também, gente. Muito obrigada aí pela participação, pelas perguntas. E deixar aí o espaço para vocês se despedirem. Eu que agradeço novamente estar aqui, né, agora nesse novo programa. Fico super feliz, ainda mais de falar de um assunto desse que acho que é super importante pontuar até para as mulheres entenderem que a maternidade
ela é difícil, a gente não pode romantizá-la, mas também é muito bonita, né? E aprender com os nossos filhos sempre, escutar mais os nossos filhos. A comunicação, como já foi falado aqui, é a base de tudo. Sem comunicação, sem uma boa comunicação, nada vai fluir, nada vai dar certo. Então, senta com seu filho, sai do celular, olha nos olhos dele. Olhou agora ali. Não é você. Sai do celular, olha nos olhos do seu filho, fala: filho, vem cá, o que você pode me ensinar hoje? Gente, eu só quero agradecer pelo convite que vocês fizeram. Muita gratidão. E você, Juma, você ter falado, sai do celular. Porque hoje eu conversei com a minha orientadora espiritual e ela perguntou: cadê seu filho? Eu falei: tá no quarto dele. Ela falou: então vá até ele, porque ele tá se sentindo sozinho, eu tô sentindo que ele tá com vazio. E falou mais algumas coisas assim, e eu fui até ele, abracei ele, falei o quanto eu o amo. E assim, uma coisa que a gente não pode deixar é de orar com os nossos filhos. Porque Deus, Jesus é a base de tudo. Então assim, é algo também que eu peço para as mamães, se elas puderem, dediquem um tempo especial para poder ensinar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus para os seus filhos, né? Que é algo que a gente vai deixar, acho que de mais valor aqui na Terra. Eu quero muito agradecer vocês por terem me convidado. E eu falei para minhas amigas, gente, ter falar de uma coisa que eu sou profissional, né? Sou mãe solo. Eu quero dizer para as mães que são mães solos que vai dar certo, continue firme, né? Não é fácil, nada é fácil, né? Com o pai não é fácil, sem o pai também não é fácil, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Eu com meus filhos, eu tento deixar leve, então deixe leve em casa também, converse que vai dar tudo certo. E é isso, finalizando com essa frase: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E finaliza mais um programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra. Semana que vem tem mais, com outras mulheres de fibra, com outros assuntos interessantes. E muito obrigada aí a sua participação. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto. Tchau, tchau. Beijo.